para nós, Pai, mais uma porção da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz de Cristo. Eu não teria nenhum problema de continuar ouvindo esse pessoal cantando, louvando, adorando ao Senhor. Deus abençoe, Maestro William. Glória a Jesus. Deus abençoe, equipaço. Muito bom. Você está feliz? Diga amém. Amém. Eu também. Glória a Deus. Muito, muito feliz. Deus vem fazendo coisas maravilhosas que deixam o nosso coração cheio de alegria. Se quiser, dá água para o Manassés aí, Marcelo, porque depois de... Por favor. Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Deus vai falar conosco em Números, no capítulo 12. Sabe, amados, hoje, quando iniciou o culto, a leitura introdutória que foi feita, o diácono Adilson fez a leitura introdutória, tem tudo a ver com o que Deus colocou em meu coração para que pudesse compartilhar, e isso só foi reforçado, só me fez ter mais convicção sobre esse propósito de Deus. Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Números capítulo 12. Perdão, 13. Números 13. Eu só vou pedir uma coisa, não fique pensando aí o que está acontecendo, que esquece tudo. Se volte para a palavra de Deus. Amém? Voltemo-nos para o que é mais importante nesta noite, que é ouvir a voz do Senhor, palavra de Deus falando ao nosso coração. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Sendo cada qual o quê? Príncipe. Sendo o quê? Príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças. Eram o quê? Cabeças. Cabeças dos filhos de Israel. Assentai-vos, por favor. Pai, é a tua palavra, ela é fiel, é justa, é eficaz, é penetrante e é cortante. Fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor, porque precisamos ouvi-la, entendê-la, guardá-la no nosso coração, no nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Está escrito aqui nessa tela, 2021, ano de quê? Viver a aliança de Deus e celebrar a sua alegria. Eu acredito plenamente que quando Deus direciona a uma liderança que está na visão, que está no caminho, é porque Deus quer nos alertar, Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer algo especial na nossa vida. E eu acredito que em 2021, Deus vai manifestar em nós, na nossa vida, alianças. E eu quero dizer com isso que Deus ele vai cumprir promessas que Ele tem para a nossa vida. Alguém aí do teu lado, fala para ele, você tem promessa. Você tem promessa. Você tem promessa, minha irmã. Promessa, minha irmã. Observe bem o que o Senhor diz no texto que nós acabamos de ler. Deus não diz: eu pretendo, eu quero dar, eu acho que vou dar em herança a terra. Não, Deus diz: eu tenho entregado para os filhos de Israel
este território, ou seja, Canaã. Entregar a terra era uma promessa, era uma garantia que Deus estava fazendo. Porque veja bem, nós acabamos de ler o primeiro versículo no capítulo 13. Ele não está dizendo eu quero, eu pretendo, mas eu vou entregar. Aí veja só, o Senhor, ele fala a Moisés para que enviassem homens representando a nação de Israel, lá no território em que eles haveriam de tomar por posse, por herança. Observe que no versículo 2, a palavra diz que estes homens eram todos príncipes. No versículo 3, a palavra do Senhor diz que eles eram cabeça. E quando eles vão, eles têm uma única missão: observar, verificar, fazer uma análise da terra, depois voltar e falar para Moisés e ser também porta-voz de Deus e dizer ao povo: olha, é assim e assim conforme Deus falou. Deus não precisava provar nada para ninguém. Enviar os homens era apenas para reforçar com a visão que eles teriam de que o que Deus estava prometendo não era uma ilusão, era algo real, era algo verdadeiro. Então, queridos, a conquista de Canaã seria o cumprimento de uma promessa, seria o cumprimento de uma aliança que Deus fizera com Abraão lá atrás. Porque em Gênesis capítulo 15, Gênesis 15, em algum momento Deus fala a Abraão: olha para o céu, estrelas numerosíssimas, pode contar? Não posso contar. Pois é, assim será a tua descendência. Neste mesmo episódio o Senhor fala a Abraão: olha para a direita, olha para a esquerda, para o norte, para o oriente, para o ocidente. Tudo isso darei à tua descendência. E aqui eu encontro um destaque que eu acho bacana. Toda vez que Deus trabalha ou faz uma aliança, a aliança de Deus envolve a descendência. Eu vou repetir porque, se você não entendeu, é muito importante. Deus faz uma promessa a alguém e esta promessa é abrangente para a descendência. Eu quero dizer que se você tem uma promessa de Deus para a sua vida, ela vai alcançar os teus descendentes. Então ore um pouco mais pelos netos, pelos bisnetos, pelos filhos. Ore e declare, abençoe a vida deles, porque tem coisas de Deus para se realizar na vida da descendência. Aí veja só, Deus fala também a Abraão que a descendência dele seria cativa. Isso está no capítulo 15, no versículo 13, lá em Gênesis. E depois que o Senhor faz também essa ressalva, faz essa observação, eu quero que você observe o princípio da justiça de Deus. Porque no capítulo 15, no versículo 16, tem uma palavra onde o Senhor diz assim: eu vou dar esta terra, a tua descendência será cativa, até que a medida da injustiça dos amorreus se complete. Ou seja, o teu povo será cativo até quando a medida da injustiça dos amorreus for completada. Mais ou menos assim. Deus, Ele quer fazer uma coisa, Ele pode fazer e Ele vai fazer. Mas para que não haja qualquer possibilidade de questionamento, Deus vai dando oportunidade, até que a medida da injustiça se complete e Ele tenha que atuar sobre aquela situação para que não digam: Deus foi injusto. Então, veja só, o princípio da justiça de Deus é algo muito interessante, amados. Ela se manifesta sobre a vida daquele que acredita plenamente na palavra do Senhor. E aí veja só, os israelitas, ou seja, os hebreus, povo escravizado pelos faraós, uma dinastia de faraós,
que era passado de uma família para outra e tal, e o povo permaneceu ali cativo durante mais de 430 anos. Até que em Êxodo no capítulo 3, Deus decide tirar o povo da escravidão. Quando a palavra do Senhor diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e decidiu descer para livrá-los. Aí quando Deus decide livrar o povo, ele fala: Moisés, vai tu, porém, e fala a Faraó. Quando Deus manda Moisés falar a Faraó, ele vai apresentar uma desculpa: quem sou eu? Eu não sei falar, e não sou capaz, e cheio de autocomiseração. E aí eu acho interessante algum detalhe nesse texto, quando Moisés diz: quem sou eu? E começa a dizer: eu não posso. Aí Deus vai responder: e quem falou que é você? Quem disse que será você? Sou eu. Você será apenas um instrumento. Você será apenas um canal que eu vou usar para fazer o que eu quero fazer. Pastor, mas onde é que está isso? Observe que Deus não diz: estarei com você ou estarei contigo. Não, Deus diz: eu sou contigo. E esse eu sou muda tudo. Quando diz eu sou contigo, ele está dizendo: não é você quem vai fazer sou eu. Não é você quem vai atuar sou eu. E aí você conhece a história, nós conhecemos a história. Deus vai fazer Moisés resiste a princípio, depois ele vai, e aí o faraó começa a resistir, não quer deixar o povo livre, em liberdade, e aí Deus começa a mandar uma sequência de pragas, até que finalmente Deus vai mandar a praga da morte dos primogênitos, e finalmente o faraó abranda o seu coração e deixa o povo ir, conforme o Senhor havia dito que aconteceria. E lá no livro de Salmos, Salmo 136, versículos 11 e 12, está escrito que Deus tirou o seu povo com mão forte e com braço estendido. Aleluia. Deus tirou o seu povo com mão forte, com braço estendido. Aleluia. E eles começam então a andar de cabeça erguida em direção ao que Deus havia prometido para eles, para fazer cumprir aquela aliança que havia sido feita lá atrás com Abraão, herdar a terra e tal, descendência. Preste atenção, quando chega a hora deles entrarem em Canaã, quando chega, depois deles terem andado 40 dias, lá do Egito até o local onde se podia avistar Canaã. Quantos dias eles haviam caminhado? 40 dias. Era a hora deles possuírem a terra. Aí surgiu um problema. Mas pastor, não foram 40 anos. Seriam 40 dias. Mas transformou-se em 40 anos. Por quê? Porque aconteceram algumas coisas, e é sobre isso que eu quero falar. Quando eles estavam prestes a tomar posse da promessa, quando a aliança que estava estabelecida estaria no auge da sua completude, surgiram algumas práticas, alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns ladrões que roubaram as promessas do povo de Deus. E o que roubou essa promessa transformou o que seria 40 dias em 40 anos. E aí nós sabemos que eles ficaram andando em círculo, sem chegar ao ponto em que o Senhor queria que eles chegassem. Escuta, deixa eu dizer uma coisa. Perto de entrar em Canaã, foi o que aconteceu, que nós acabamos de ler. Moisés pega 12 homens, príncipes, cabeças, representantes, e diz: vai lá,
e traga o relatório. Quando eles voltaram, escute bem, esses homens, quantos eram? O texto que nós lemos aqui no capítulo 13 diz que eram 12, não é? Mas quando eles regressam, trazendo o relatório, ao invés de dizer, ok, vamos lá, Deus está conosco, está tudo dominado, vamos tomar posse, irmãos, eles voltam dizendo o seguinte: não dá, porque a cidade na qual nós visitamos, fomos observar, é uma cidade muito fortificada. É uma terra que traga os seus moradores. Nós vimos lá também que todos eles são de grande estatura. E outra coisa, lá também tem gafanhotos. Ou seja, nós éramos como gafanhotos, assim nós nos parecíamos diante deles. Aí, esse era o relatório de 10 entre eles. 2 entre eles, Josué e Caleb, eles tomam a palavra e dizem, não, peraí, tudo bem, tem isso, tem grande estatura, cidade fortificada, é um território muito perigoso e tal, mas o amparo de Deus está conosco. Se o Senhor está conosco, nós não devemos ter medo. Se o Senhor está conosco, nós vamos conquistar. Isso está em Êxodo 14. Coloque na tela, por favor. Êxodo 14, versículos 8 e 9. Sabe, irmãos, eles começam a infamar a terra. Eles começam a dizer que não seria possível. E aí Deus usa alguém para dizer, é possível, porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E aí preste atenção, aquele momento que seria glorioso, aquele momento que seria um momento lindo, um momento marcante, um momento para marcar a história mesmo, era eles darem o passo e dentro do território que Deus havia prometido, a rota muda. Os planos foram alterados. Ali está uma geração esperando a morte de uma outra geração para que neles se cumprissem a promessa de Deus. Eles perderam a promessa. Diga comigo, perderam a promessa. Mas aí você faz uma pergunta e eu tento responder, pastor, mas não era uma aliança? Não era uma promessa que Deus havia feito e Deus não cumpre a promessa? Irmãos, a promessa de Deus não deixou de cumprir. Ela se cumpriu. Só que ela cumpriu sobre uma outra geração. Aproximadamente 3 milhões de pessoas saíram de lá do Egito. E desses, aproximadamente 3 milhões, 2 dos que saíram foram os que puderam entrar. Os outros não entraram. Por quê? Porque eles perderam a promessa de Deus enquanto estavam peregrinando no deserto. Mas isso compromete a fidelidade de Deus? Isso compromete o caráter de Deus? Não. Mais uma vez eu respondo. A promessa se cumpriu, só que numa outra geração. Queridos, a questão não é o caráter de Deus. A questão aqui não é a capacidade de Deus cumprir ou não cumprir a promessa. O que está em questão aqui são situações que roubam aquilo que o Senhor prometeu. O que está em questão aqui são atitudes, são comportamentos, são ladrões que se apresentam diante de nós para querer roubar aquilo que o Senhor nos prometeu. Preste atenção, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo ele diz, porque tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e o amém. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, não importa quantas promessas Deus fez para você. A garantia de que as promessas serão cumpridas é Ele mesmo. Ele jurou por Ele mesmo. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então preste atenção, deixa eu dizer uma coisa. Toda vez que você reclama o cumprimento de uma promessa de Deus, você está questionando o caráter de Deus em cumprir aquilo que Ele prometeu. Isso é muito sério. E aí eu me lembro, eu paro para pensar na experiência que teve Zacarias
e a experiência de Maria. O mesmo anjo que traz a promessa para Zacarias é o mesmo anjo que traz a promessa para Maria. A promessa era similar. Zacarias diz, ou seja, o anjo diz para Zacarias: Isabel, tua mulher, vai ficar grávida. Para Maria, o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e darás à luz a um filho e lhe porá o nome, o que? Jesus. Que similaridade havia? Preste atenção, Isabel já era idosa, e além de idosa, ela era também estéril. Maria era menina, era jovem e era virgem. Queridos, o que é que nós vemos aqui? Os dois extremos de Deus, e nos dois extremos de Deus há impossibilidade. Primeiro porque uma era idosa e era estéril, a outra porque está dizendo que ela vai conceber, vai dar à luz a um filho, e ela é virgem. Agora preste atenção, Maria olha para o anjo e ela pergunta: como se dará isso? Zacarias, ele olha para o anjo e ele diz: que garantia eu tenho de que isso vai acontecer? Então, para Maria, o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E a resposta que o anjo dá para Zacarias, qual foi? Você vai ficar mudo, até que se cumpra a promessa. Então, a maneira como nós nos colocamos diante do que Deus promete para nós vai determinar algumas coisas que vão acontecer. Maria perguntou: como isso acontecerá? O outro pergunta: que garantia eu tenho disso? Então, quando você pede a Deus garantia de que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, então você não está fazendo outra coisa a não ser questionar o caráter de Deus. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Então preste atenção, vamos continuar aqui. O que roubou desses homens, volto a dizer, eles estavam prestes a entrar no que Deus havia prometido, mas foram roubados. O que roubou desses homens o cumprimento da promessa de Deus? Vamos lá, em primeiro lugar, se você quiser anotar, eu vou ser um pouco rápido, mas dá para você anotar. Primeira coisa que rouba, ou que nos leva a perder a promessa de Deus, ou compromete a aliança de Deus conosco: medo. Medo, porque eles ficaram tão apavorados com os habitantes daquele território que eles foram observar, que veja só, no capítulo 13, do versículo 31 ao 33, Êxodo 13, me ajuda a mídia por favor, Êxodo 13, do 31 ao 33, não podemos, porque são mais fortes que nós. Versículo 32, infamaram a terra, dizendo que a terra consome os seus habitantes, os habitantes são de grande estatura. Versículo 33, vimos também ali gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos olhos, observa que eles não disseram assim, aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Eles estão dizendo, aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos. Queridos, o medo potencializa o inimigo, e é tão contagiante o medo, que é capaz de destruir uma geração inteira. É tão contagiante, é tão problemático esse negócio de medo, que pode comprometer grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Você lembra a primeira coisa que Deus perguntou para Gideão, quando ele estava para enfrentar os midianitas, e eram numerosíssimos? Aí Deus falou para Gideão: Gideão, vai nessa tua força. E aí quando chegou no local de combate, o que foi que Deus mandou Gideão perguntar? Quem tem medo? 22 mil se posicionaram no lado oposto, admitindo que estavam com medo. Aí o que foi que Deus falou para Gideão? Manda voltar. Está com medo? Então pode voltar. Aí, preste atenção, a pergunta que eu quero que você faça a alguém que está aí do teu lado é: você tem medo de quê? Vai? E eu não estou falando de medo de barata, medo de lagartixa, medo de rato, medo de cachorro, medo de passar embaixo de uma escada rolante na sexta-feira 13. Não é esse medinho aí não.
É medo daquilo que tenta paralisar você diante da promessa que Deus lhe fez. Você está prestes a tomar posse de uma promessa, aí de repente o inimigo sopra ao ouvido e faz você pensar: será que vai dar? Não vai ser possível, serei envergonhado, vou assumir o compromisso. Deus está falando com alguém hoje aqui. E eu quero que você entenda que o medo bloqueia você quando falta muito pouco para alcançar aquilo que você acredita ser possível. Você até acredita que é possível, aí Deus começa a trabalhar e de repente, quando está faltando pouco, o medo se manifesta. Aí o medo impede de chegar no que Deus prometeu. Eles olharam não para as promessas de Deus, mas olharam para as dificuldades, olharam para os gigantes. Lembra Pedro, quando ele estava andando por sobre as águas, de repente ele olhou para as ondas e teve o quê? Medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. O medo te faz afundar no lugar que você conhece. Faz você ficar paralisado na área que você domina. Então, o meu convite nesta noite é para que você peça ao Senhor para ser revestido de autoridade, não de medo. Observe bem uma coisa que eles estão dizendo aos nossos olhos, e isso é muito vergonhoso. Aos nossos olhos éramos como gafanhoto. Sabe o que eu entendo aqui, que eu aprendo? O medo te achata. O medo te diminui. O medo te paralisa. Mais tarde, enquanto eu meditava nesta palavra, eu achei interessante um paradoxo. Mais tarde, gafanhoto veio a ser ameaça para Israel, porque aquilo que eu temia, isto me sobreveio. Quando você lê profeta Joel, você vai ver que o povo teve muitos problemas com o gafanhoto. Só que quando você chega no Novo Testamento, João Batista ensina para nós uma lição. Qual era a refeição preferida de João Batista? Gafanhoto e mel silvestre. Qual é a lição? Quando você entende a promessa de Deus, aquilo que te amedrontava vira cardápio. É só ficar ligado e entender a promessa de Deus. Então nesta noite, transforme seu medo em nutrição para impulsionar você para aquilo que Deus prometeu. Transforme o seu medo em nutrientes para ser impulsionado àquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. E eu não estou aqui querendo dar uma de super-herói e dizer que eu não conheço medo. O medo revela a tua humanidade. Davi teve medo. José teve medo. Jacó teve medo. Jeremias teve medo. Josafá, rei de Judá, teve medo. Isso revela a nossa humanidade. Porém, queridos, superar o medo revela a nossa espiritualidade. Aleluia. E nós fomos chamados para que se revele em nós o bom cheiro de Cristo. E quando se revela em nós o poder de Cristo que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, aí a gente consegue superar. Oh, aleluia. Você que veio hoje aqui e está dizendo em teu coração: eu creio nas promessas. Eu creio que o Senhor falou. Eu creio que Ele vai cumprir. Não deixe o inimigo roubar. Não deixe o medo roubar a promessa que Deus fez para a tua vida. Fala para alguém, dá um recado. Não deixe o medo roubar o que Deus tem para você. Em segundo lugar, o que é que pode roubar, comprometer, tirar de nós o cumprimento da promessa de Deus, comprometer a aliança que o Senhor tem estabelecido conosco? Dúvida. A dúvida não é apenas ou não é meramente ausência de medo. Dúvida é a desconfiança de que Deus não é capaz de cumprir aquilo que Ele havia prometido. Eu entendo assim. Paradoxalmente,
a dúvida também é certeza. Como assim, pastor? A dúvida é a certeza de que não vai dar certo, a certeza de que eu não vou conseguir. Aí é igual aquele pessoal lá que o pastor fala, vamos orar para que chova, senão a gente vai morrer de seca e tal. Aí a família está saindo de casa para ir para a igreja orar, e a menininha, pai, deixa eu pegar o guarda-chuva, pai. E o pai está doido, a menina. Não chove há tanto tempo. Com certeza não vai chover, para que pegar guarda-chuva? E a menina diz, mas pai, a gente está indo para a igreja orar para chover. É igual o irmão que estava lá, saiu para evangelizar, aí de repente eles estão dentro daquelas canoas lá no Rio Amazonas, e de repente a canoa, eles iam fazer um culto, e de repente a canoa bate numa pedra, e a canoa furou um pouco, e o pastor começa a orar, os irmãos começam a orar, Deus tem misericórdia, não deixa afundar, e tirando água do barco com um balde, com sei lá o que tinha em mãos, Deus não deixa afundar, Deus não deixa afundar, e tirar água. Aí lá no canto tinha um outro irmão, Deus afunda, Deus afunda, Deus afunda. E o pregador disse, rapaz, deixa de ser miserável, está todo mundo orando para Deus não afundar o barco, para Deus ter misericórdia, e você está pedindo para afundar. Não, pastor, é porque tudo aquilo que eu peço para Deus, Ele faz ao contrário. Então tem gente que duvida tanto, que acaba colocando o arraial em problemas. Veja o que diz a Bíblia em Tiago capítulo 1, no versículo 5. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, mas peça sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que é arrastada pelo vento de uma parte para outra. Não pense tal homem que assim o fizer, que receberá de Deus alguma coisa. Então aquele que ora duvidando, não pode, não vai, não tem como receber nada. Então quando você duvida, você está questionando o caráter de Deus. Agora, dá mais um recado para alguém aí e fala, duvida não, filhão, duvida não, Deus faz. A dúvida, ela desperta questionamentos. E o questionamento vai gerar a dúvida vai dar lugar, ou seja, o medo vai gerar questionamento, o questionamento vai gerar dúvida, e a dúvida vai nos inflamar e vai fazer com que se comprometa aquilo que Deus prometeu. Então, não duvide, Ele é fiel. A gente canta tão bonito na igreja, fiel é Deus, não falha. A gente canta tanto hino que Deus não falha. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Para cumprir o que Ele prometeu para você, Ele para o céu, Ele para a terra. Aleluia. Para o mar, abre o mar, para o sol, para a lua, muda estações. Eclesiastes 11, no versículo 5, Eclesiastes 11, 5. Assim como tu não sabe o caminho do vento, e também não conhece como crescem os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também você ignora as obras de Deus, o qual faz todas as coisas. Não ignore as obras dele. Ele faz, ele tem o poder para fazer. Isaías capítulo 55, versículo 10. Assim como as águas que caem do céu e para lá não tornam, mas faz germinar a semente para que se produza, assim será também a minha palavra. Não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Jeremias 1, versículo 12, ele diz, porque eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Israel perdeu a promessa. Ele perdeu a promessa por quê? Porque teve medo. Perdeu a promessa porque teve dúvida. Perdeu a promessa, em terceiro lugar, porque eles foram dominados por uma mentalidade pequena. Entendeu? Terceiro, que rouba a promessa de Deus, que compromete a promessa,
é a mentalidade raquítica. Pastor, eu não estou entendendo. Eu tento explicar. Eles ficaram escravos durante 430 anos. Então, o tempo de escravidão condicionou eles a uma vida de escravos. Eles eram tão escravos na alma que, mesmo libertos no corpo, queriam retornar à escravidão. Porque a pior escravidão não é a do corpo, é a escravidão da alma. Eu já conheci pessoas que, estando presas, mandavam cartas. Hoje em dia, lá dentro tem, fala até com o WhatsApp, então, estou falando de algum tempo atrás. Me lembro que no Peru nós ganhávamos tapetes assim, que eles faziam com aquelas alpacas daqueles bichos lá. Isso aí. E aí a gente recebia aquelas manualidades feitas dos presos e uma vez eles diziam assim: pastor, eu estou tão feliz porque estando preso eu sinto uma liberdade tão grande. E é verdade, porque a verdadeira escravidão é a da alma. Então veja só, mentalidade deles era tão pequena que estavam comendo maná que Deus dava, tendo saudade de quê? Do alho, da cebola, dos pepinos. Deus estava dando carne para eles lá, e eles sentindo saudade de alho. E não era nem alho poró, devia ser do pior. Deus estava dando para eles água mineral da rocha para beber, pastor Iri. E eles estavam com saudade de carregar talhas na cabeça lá no Egito para poder beber. Por que isso acontece, queridos? Porque quando a pessoa se adapta ao sofrimento, ela sente falta da dor. Entendeu? A pessoa, quando se adapta à angústia, ela sente falta da alegria. Tem gente que... E aí tem gente que até diz assim: não, pastor, é que Deus me quer sofrendo mesmo. E aí tem uns que usam até uma frase muito bonitinha, né? Crente é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. Fala para quem está do teu lado: tu não é omelete não, rapaz. Para de querer voltar ao Egito. Saudades do mundo. No Egito tinha panelas de carne, é verdade, mas tinha escravidão também. Você está livre. Você está livre! Porque quando eu estava no mundo, num calorão desse, um copinho de cerveja me aliviava, e eu tirava a roupa, ia com tudo e tomava banho no meio dos ímpios. Toma vergonha na cara. Vai ser crente. Vai ser crente. Se dói, diga ai. Se não, fala amém. Voltar ao Egito, quem te falou que você tem condições ou você tem direito a isso? Israel perdeu a promessa, preste atenção, por causa do medo, depois por causa da dúvida e finalmente por causa da mentalidade medíocre, mentalidade raquítica. Apequenou-se, diminuiu, ficaram gafanhotos, quando na verdade eles eram o quê? Príncipes. Eles eram o quê? Príncipes. Cabeças, príncipes. Então, Deus não nos chamou para a mediocridade. Pessoas medíocres fazem coisas que os outros estão fazendo. E aqui eu vou usar uma frase das mães. Se o seu filho... Se a Débora, Bianca, chega para você e fala assim: mamãe, eu quero pintar o meu cabelo de azul. Azul de um lado e verde do outro lado. Aí você fala assim: filhona, você não vai fazer. É isso? Aí ela vai falar o quê? Mas mãe, todo mundo faz. O que você vai falar? Mas você não é todo mundo. Então, não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Não, eu não estou aqui dizendo o que está errado e o que está certo, não. Eu estou apenas usando alguma coisa para fazer um comparativo, entendeu? Então, assim, se Deus não me chamou para ficar na média, ou seja, para fazer o que os outros fazem, então
Eu estou crendo que Deus vai fazer coisas grandes, Deus extraordinárias. O que foi feito até agora não se compara ao que Deus vai fazer daqui para frente. Vamos sair da média, vamos sair da mediocridade, vamos parar de estar conformados com pouca coisa, sabe, irmãos? Deus nos chamou para coisas grandes, Deus tem promessa para essa igreja, Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para o teu ministério, Deus tem promessa para a tua família, e a promessa é grande. Canaã não é para medíocres, mas é para quem crê na excelência da palavra de Deus. Está me entendendo? Eu digo isso porque às vezes você vai matricular o filho lá na escola, aí a primeira pergunta que faz para o diretor: qual é a média? A média é 7. Está vendo, filha? Você só precisa tirar 7. E aí vai condicionar a mentalidade da criança que basta ficar na média que tá bom. Santo, por que não deixar o menino tirar 10? Aleluia! Se ficar na média, amém. Mas eu vou me esforçar para a excelência, porque Deus não me chamou para a mediocridade, eu quero atingir ao máximo. E um dia desse aí eu estava falando, irmãos, nós estamos com um projeto aí, Alcancemos Mais, e nós temos que ler a Bíblia com no mínimo 100 pessoas, e que essas pessoas sejam discipuladas, para que elas possam aprender mais de Cristo e ser batizadas. Pastor, o senhor não acha muito não? 100 pessoas no ano. Mentalidade medíocre. Aí a gente já pensa e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo. Quarto lugar, que coisas comprometem a nossa promessa, ou a promessa de Deus para a nossa vida? Que coisas comprometem o que Deus prometeu para nós? Murmuração. Joyce Meyer, ela escreveu um livro e ela diz que a murmuração abre portas para o inimigo causar problemas. Esse casal precisa ser, porque, irmãos, é um casal atribulado, que produz escândalo. É a dona murmuração e o senhor escândalo, os dois só andam juntos. Aonde tem murmuração, pode crer que vai ter escândalo também. Então, no nome de Jesus, vamos hoje abrir uma cova bem profunda e jogar esse... Aleluia! Murmuração que produz escândalo, sai no nome de Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa, a dúvida, ela questiona a capacidade de Deus, sabe? Questiona a fidelidade, a dúvida. Enquanto que a murmuração, ela questiona o caráter de Deus. E sempre que você questiona o caráter de Deus, você vai alongar o processo que está acontecendo na sua vida. Toda vez que você duvida do caráter de Deus por causa da murmuração, duvida da capacidade de Deus para cumprir aquilo que Ele está prometendo, entendeu? Vai alongar a provação. Cada vez que você murmura, você vai gerar um Ismael para a sua vida. Pegou? Toda vez que você murmura, você vai gerar um Ismael para a sua vida. Foi o episódio de Abraão, de Sarai, dizendo, deita com a escrava egípcia, porque estava duvidando de que Deus não fosse cumprir a promessa, porque ela já estava com 94 anos e o Abraão com 100 anos, então estavam questionando, e aí gerou o quê? Um Ismael. Então preste atenção, queridos, no nome de Jesus, que nesta noite o Senhor nos ajude para poder fazer como Davi. Davi, em uma oração, ele dizia assim: Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios. Eu fiz uma pergunta aqui um dia desse, eu vou voltar a fazer. E se Deus permitisse que eu e você acordássemos amanhã somente com aquilo pelo qual nós temos agradecido? Eu vou mudar a pergunta. E se ao amanhecer amanhã tivéssemos somente aquilo pelo qual nós temos o hábito de agradecer sempre, será que você ao menos se levanta da cama? Se você não agradece, Deus, obrigado, porque
deitei e acordei porque o Senhor me sustentou. Não vai acordar. Será que você come porque é capaz de comer e nem dizer obrigado, Senhor, pelo alimento? Será que estaria respirando esse ar puro, ou talvez estaria precisando de um ventilador porque não agradece? Senhor, muito obrigado. Esses dias aí eu ouvi alguém falando: Senhor, obrigado porque eu vou aprender a agradecer agora, porque o tratamento lá no hospital me custou mais de 90 mil reais, o ventilador e tal, os tratamentos, e enfim, eu nunca agradeci. E eu respiro há quase 80 anos e eu nunca agradeci pelo oxigênio que o Senhor me dá. Queridos, e se Deus decide que você vai viver os próximos 30 anos da sua vida somente com aquilo pelo qual você murmura, é melhor dizer: o sangue de Jesus tem poder aí, não? Então para de murmurar. Paremos de murmurar. Tem gente que parece que o endereço dele é Rua da Murmuração, esquina com a Reclamação, e o nome do condomínio é Insatisfação. O camarada mora sozinho e quer fugir de casa porque não se suporta. Reclama de tudo. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Reclama da mulher, reclama do filho, reclama do cachorro, reclama do gato, reclama da luz da igreja, reclama da cor da cadeira, reclama do louvor, reclama do pastor, reclama do diácono, reclama do presbítero, reclama de tudo. E para não ficar só nas minhas palavras, sai da igreja e ainda vai para casa reclamando ainda, murmurando. Desse jeito não tem como entrar em Canaã. Ou tem? Murmuração compromete o processo, a aliança e a promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Pastor, é porque Deus prometeu, pastor, mas é porque eu não estou vendo se cumprir aquilo que Deus prometeu. Fica tranquilo. É porque às vezes a maneira como nós nos comportamos acaba atrasando o processo. O que deveria ser 40 dias foram quantos anos? 40 anos. Quinta coisa que atrapalha a aliança, o que atrapalha a promessa de Deus para a nossa vida: rebelião. Êxodo 14, do versículo 2 ao 6, você vai perceber que eles se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra Arão, e finalmente se rebelaram, vamos ler, se rebelaram também contra Deus. Vamos lá, Êxodo 14, do versículo 2 ao 6. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acamparei. Não, é Números que nós estávamos, é Números. Aí você vai ver que eles, 14, do 2 em diante, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Agora estavam murmurando contra Deus, contra Moisés, contra Arão e agora contra Deus. Para a gente cair à espada e para que nossas mulheres, crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Irmãos, é que às vezes a murmuração, ela produz na liderança da igreja uma... O que aconteceu com Moisés ali? Eles prostraram-se. Tipo assim, não aguento, não dá mais. E aí quando Moisés pensa em reclamar, aí Deus, é o teu povo, Senhor. Estava tão pesado, ele fala: é o teu povo. E Deus mata no pé: é meu povo mesmo. Vou destruir. E Moisés, de repente, ele cai em si: não, aqui não. O que vai dizer às nações pagãs? Destrói não, Senhor, perdoa. Se o Senhor for destruir todo mundo, apaga, risca o meu nome do teu livro. E Deus diz: pois então avança, porque a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia, a minha presença, perdão do Senhor está disposto sempre a manifestar. Mas queridos,
tenhamos vigilância. Aleluia, Senhor. Porque esse negócio quer prejudicar muito. Então a rebelião fez com que eles se levantassem contra Moisés, contra Arão, contra Deus. E aí eles começam a dizer: por que você nos tirou de lá? Seria melhor a gente morrer lá no Egito do que morrer aqui e ser presa nesse deserto. Então, dito de outra forma, o que eles estavam fazendo era produzindo uma revolta generalizada para voltar para o Egito. Josué então diz o seguinte: pessoal, o Senhor prometeu, e se Ele prometeu, só precisa que Ele se agrade de nós, porque se o Senhor se agradar de nós, tomaremos posse daquele território. Ah, mas são gigantes, não interessa, como pão nós os devoraremos. Subamos e tomamos posse, porque mais poderemos nós do que eles. O amparo do Senhor está conosco. E aí quando Josué e Caleb falam isso, sabe o que o povo fez? Pegou pedra para apedrejar. Quando eles pegaram pedra para apedrejar, a glória do Senhor veio sobre aquele lugar. Sabe por que a glória do Senhor veio quando pegaram pedra? Porque em 1 Samuel 15, 23, coloque aí, 1 Samuel 15, 23, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião não é você gostar de uma coisa adversa e ter uma opinião contrária. Não é isso. Rebelião não é você não gostar de algo e dizer não gostei. Não é isso. Rebelião é você contaminar a outros com sentimento de amargura que vai gerar uma quebra de princípio, de honra, de obediência e de autoridade. Isso. E toda vez que há uma rebelião, a soberania de Deus se manifesta para confrontar o rebelde. Cedo ou tarde eles vão ser confrontados. Porque olha bem o que o Senhor disse: vocês vão morrer no deserto. Vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Vocês perderam a aliança, perderam a promessa. Fala para quem está do teu lado: se submeta ao plano divino. Fala. Para de querer chutar o pau da barraca, rapaz. Para de achar que tem que ser do seu jeito. Não é do meu, não é do teu jeito. Tem homens se rebelando em casa contra a mulher porque acha: eu sou cabra macho e aqui quem manda sou eu. E não. Mulheres que se rebelam contra o seio da família. Filhos que se rebelam contra os pais. Pastores que se rebelam contra a igreja. Igreja que se rebela contra o pastor. Ovelha que se rebela e quer brigar. Cuidado, não perca a promessa, não anule a aliança de Deus com você. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, para finalizar essa parte aqui. Rebelião não está relacionado com o princípio de relação humana. Rebelião está relacionado com princípios da relação divina. Ou seja, é Deus quem vai tratar desse assunto. Então, queridos, não deixe ou não deixemos que roubem a nossa promessa. Para e pondera. Senta e considera. Analisa. Rende o coração a Deus. Confia nele. Espera nele. Ponha nele a confiança e a dependência. Porque só para refrescar nossa memória, o fim de Absalão foi a morte. O fim de Coré, Datã e Abirão foi o que? A terra se abriu e consumiu. O fim de Lúcifer, qual foi? Sentenciado ao lago de fogo e enxofre. Você tem uma promessa. Não perca a tua promessa no deserto. Deus é fiel. Ele vai cumprir. É questão de tempo, é questão de perseverança. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos dará.
Tu não mudastes, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Cante. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Obrigado, Deus cumpre promessas. Eu não sei há quanto tempo você está esperando, mas Ele vai cumprir as promessas. Deixa eu dizer um negócio rapidamente para vocês. Eu morei um tempo em Poté. Pastor Marcelo brinca com isso. Nasci lá. Uma cidade que fica 900 quilômetros daqui, cerca de 9.000 habitantes talvez. Saí de lá aos 4 anos de idade, quando a minha mãe veio para o Rio de Janeiro. E eu sempre soube que Deus tinha uma obra na minha vida. Porque aos 9 anos de idade, em 1982, não vai ficar quebrando a cabeça para fazer conta para ti. Eu entreguei minha vida para Jesus. E sabe, irmãos, desde os 11 anos de idade eu recebi a oportunidade para pregar. Eu já vi na Praça Cinelândia, eu tinha 11 anos de idade, pessoas se levantaram daquele amarelinho quando eu falei, quem quer aceitar Jesus e tal? Então eu sabia que Deus tinha uma obra. Só que daí veio um ladrão de promessa. Eu tinha 15 anos e falei, vamos ver como é que é o negócio aí fora. Eu quis ganhar o mundo. Aí teve um problema com uma irmã e ela precisou que eu fosse acompanhá-la em Poté. E aí lá estou eu, aos 16 anos, 15 para 16 anos, atribulado que dava dó. Aí um dia eu estou voltando para casa, depois de participar de uma festa lá que não deveria ter estado, quadrilha. Eu nunca vi crente participar de quadrilha. Hoje em dia parece que é tudo normal, mas acho que crente que é crente não vive adorando ou reverenciando ou fazendo apologia a São João, né? Mas enfim, deixa para outro dia. Aí eu estou entrando em casa, a minha irmã estava com uma visita, uma irmã que orava com ela. Não era grupinho para orar, negócio de oração que parece oração, mas é feitiçaria, oração contrária, sabe? Não era isso não. Ela estava orando com uma outra irmã, porque ela estava passando uns dramas, uns problemas, e aí a irmã estava lá orando com ela. Aí eu ia entrando, irmãos, e crente desviado, mesmo desviado, ele tem aquela percepção de que se tem oração, ele fica lá, né? Dando uma de santo. Aí eu fiquei lá, e aí Deus tomou a irmã e falou assim, eu tenho uma obra na tua vida. Amém. Você vai viajar países, vai visitar muitos países. Eis que eu te dou por príncipe às nações da terra. Falou assim, eu te dou povos que nunca te conheceram, correrão a ti por causa do meu nome. Eu te colocarei em meio de príncipes. Irmãos, aconteceu umas coisas lá e eu voltei para Jesus e aí passaram-se 4 anos. Estava com 20 anos. Eu fui comissionado para sair do Brasil e ir para a Colômbia, servir diácono, presbítero, co-pastor lá da congregação, ou seja, da igreja, lá em Bogotá. Depois, 6 anos mais tarde, eu voltei a assumir como pastor naquele país e tal, mas naquele ano, em 94, eu era auxiliar. Aí, de repente, eu fui chamado ao Brasil e me disseram assim, rápido, você tem que ir para a República Dominicana. Vai lá abrir a igreja e tal. E sem experiência nenhuma. Aí eu fui com a minha esposa para a embaixada, ali na Praia do Flamengo, da República Dominicana. Aí eu
percebi as pessoas entrando e falava com o secretário, falava com o guarda, falava com o vigilante. Daqui a pouco a porta se abriu, uma senhora elegante, morena assim, tipo aqueles dominicanos assim, os cubanos, tal, aquele aspecto assim, todo elegante. Dom Charlie, tenha la bondade, entre, se és tão amável. Aí entrei eu e a minha esposa. Quando nós entramos, escuta isso, irmãos, eu estava diante da cônsul, depois embaixadora da República Dominicana. E aí, enquanto nós estávamos ali, ela levantou e nos serviu café, não foi? Falou assim: quando chegar lá na República Dominicana, está aqui o telefone da minha família, quero que visite, quero que ore, toma aqui um visto de cortesia para vocês de 1 ano, sem conversar. Aí, enquanto eu estava ali naquela conversa, eu lembrei de Deus falando há 4 anos atrás: eu vou te fazer sentar com príncipes. Aleluia. 4 anos mais tarde eu estava lá, vou continuar a história, lá no país do Peru, e eu me lembro que eu estava num restaurante, de repente o primeiro-ministro, o ministro das Relações Exterior, Eduardo Ferreiro, sentado assim no restaurante comigo, e eu lembrava: vou te colocar entre príncipes. Aí chegamos lá na República Dominicana, sabe, irmãos, 95, né? 1995. Pegamos lá um cinema lá para fazer a igreja. A igreja tinha, nós chegamos lá e primeiro culto, quantas pessoas? 13 pessoas. A iluminação era vela, luz de vela, porque há uma sistemática falta de energia naquele país. Enfim, é coisa para outro dia. 4, 5, 6 meses depois, eu começava a ver Deus trazer crescimento, irmãos. E eu via aquelas guaguas. Guaguas são as vans, os minibus que traziam as pessoas de Villa Altagracia, de Punta Cana, de Barahona, de Santo Domingo, sabe, para poder participar das concentrações. E quando eu via aquele cinema que tinha capacidade para 1.300 pessoas, que estávamos com 13, de repente nós tínhamos cerca de 1.500 pessoas que não podiam mexer, os lugares ocupados. Eu só me lembrava da palavra que Deus falou: povos virão a ti por causa do meu nome. Depois dali Deus nos levou ao Panamá, nos trouxe a Venezuela e Peru e Argentina e Uruguai e Chile, e sabe, irmãos, pastoreando igrejas ali, e de repente falávamos a 1.000, a 2.000, a 5.000, a 10.000 pessoas, e eu só me lembrava do que Deus falou: virão a ti muitos por causa do meu nome. Aleluia! Por causa dele, a ele a glória, a ele o louvor. E aí eu entendi que o Senhor havia falado que isso seria a respeito das nações, entendeu? Agora eu estou aqui no meu país, não estou em outras nações, mas nós perseguimos um alvo. O que eu quero dizer para você é que Deus é fiel. Deus zela, Deus cumpre por aquilo que Ele promete. Basta eu e você nos mantermos na presença do Senhor. Sexto ladrão que rouba a promessa de Deus, e eu já vou terminar: desejar retornar de onde Deus te tirou. É isto aí, a sexta coisa que pode roubar a promessa de Deus para a sua vida: desejar retornar ao lugar de onde Deus te tirou. Todas as vezes que você sente saudade do Egito, você se torna indigno de Canaã. Deu para entender? Quer se tornar indigno de Canaã, ou seja, indigno do reino dos céus? Comece a ter saudade do mundo. Não porque lá na macumba, porque lá no catolicismo, porque lá não sei aonde, porque lá... Outro dia eu ouvi um camarada falando o seguinte: quando eu não era crente, era só vender 1 quilo de maconha e o meu problema financeiro estava resolvido. Gálatas 5, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneçam, pois, o que livres, e não torneis ao jugo da escravidão. Desviar, querido. Quem disse que você tem direito? Voltar ao mundo? Você pensa que é possível?
Você foi comprado. Vilma, o preço pago foi muito alto. Não dá para voltar atrás, não. Não dá. Não dá. Não tem devolução. Deus te chamou, Deus te plantou. Fique firme. Fala para quem está do teu lado: Deus te plantou, Deus te chamou. Vão ficar firme. Aleluia. Pastor, mas está difícil, pastor. E Deus falou para alguém que seria fácil? Não, Ele falou que seria possível. Lucas 17:32. Lucas 17:32. Olha o sermão de Jesus. Só isso. Lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Olhou para trás. O que aconteceu? Estátua. Não olhe para trás, querido. Eu vou finalizar citando Filipenses 3, põe na tela, do 1 ao 14, eu iria ler, mas não vou ler tudo, né? Bota aí Filipenses 3, do 1 ao 14, o que é a palavra? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Vamos correr um pouco? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como réfugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora preste atenção a partir do 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: prossigo, prossigo, prossigo. Aleluia! Fala para quem está do teu lado: a marcha reta quebrada. A marcha ré quebrou, não dá para voltar. Não vai voltar. Em nome de Jesus, não se perderá nenhum dos que estão aqui, porque Deus faz cair por terra o mal que quer roubar a promessa que Ele tem para a tua vida. Para terminar, deixa eu completar. Sabe o que é que faz a gente perder a promessa de Deus? Decidir andar conforme o nosso coração. Como assim, pastor? Todas as vezes que você decide andar segundo o seu coração, você se torna senhor de si mesmo. E todas as vezes que você se torna senhor de si mesmo, você nega o senhorio de Cristo. Negar o senhorio de Cristo, sabe o que é isso? É o que eu quero, não é o que o irmão quer, não é o que o meu marido quer. Não é o que a minha esposa quer, porque está escrito que a mulher, o marido é o cabeça da mulher. Você é bobo, rapaz. A Bíblia diz: submetei-vos uns aos outros no temor do Senhor. Marido sujeita à esposa, a esposa sujeita ao marido. E é assim que o Senhor vai trabalhando e vai nos aperfeiçoando. Fale ao vizinho, mesmo que magoe, diga: você não faz o que quer. Deuteronômio 29, vou terminar. Deuteronômio 29, versículo 19 e 20. Aquele que quiser andar segundo o seu próprio coração, eu não perdoarei. Aleluia! Foi Jesus quem disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Querido,
Aleluia. Quem segue não dita regras. Aleluia. Quem segue não escolhe o caminho. Já viu aquelas pessoas que querem ir lá para Bangu e não conhecem o caminho, coloca no GPS, e aí de repente, o GPS dobra à direita, e porque, não sei, deve ser porque é voz de mulher, o cara não vai obedecer mulher, e aí manda dobrar à direita, não, vou entrar na outra. Aí ao invés de ir pelo caminho certo, vai fazendo um monte de besteira, daqui a pouco cai onde não deveria e vai ter problema. Temos que seguir aquele que é o mestre. Atenção, eu vou repetir: quem segue não decide o destino. Quem segue não define a viagem. Não queira andar segundo o seu próprio coração. Quem segue obedece àquele que vai na frente. E a Bíblia diz assim: andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Você sabe o que é andar? Deixa eu ver alguém do meu... Vem cá, minha esposa, por favor. Rapidinho. Deixa eu te pedir um favor. Quer ver o que é andar com Deus? Andar com Deus. Vem cá. Eu ia pedir para tirar o sapato, mas tá não. Sobe em cima aí. Não, peraí. Sobe aí. Depois você vai engraxar o sapato. Sabe o que é andar com Deus? Mais ou menos isso aqui, ó. Vamos para trás. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deu para entender? Obrigado. Isso é andar com Deus. E andou Enoque não ia aonde queria. Era Deus quem guiava Enoque. E aí a pessoa quer andar conforme o próprio coração, vai dar ruim. Quem tem promessa de Deus não volta ao Egito. Eu não voltarei, você não voltará. Porque somos levados pela soberania de Deus. Você tem promessa! E você vai andar e deve continuar andando com Deus. E a última coisa que faz a gente perder a promessa de Deus para a nossa vida: alianças ruins, amizades ruins. Toda aliança errada faz você perder a promessa. Toda aliança atrapalhada compromete teu processo. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para a gente encerrar. Existem alianças que precisam ser interrompidas. Existem alianças que precisam ser tratadas. Relacionamentos que precisam ser reciclados. Tem páginas que não basta ser virada, tem que ser rasgada, tem que ser arrancada. E só quem pode fazer isso é Deus. O apóstolo Paulo, ele, não me lembro exatamente onde está escrito, mas ele fala assim: porque as más companhias corrompem os bons costumes. Josué, uma vez ele trouxe para dentro do arraial de Israel, do povo de Deus, os gibeonitas, porque se disfarçaram e... Você conhece a história. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a ser tratados dentro de casa como se fossem do arraial de Deus. Ou seja, eles se tornaram inimigos dentro de casa. Isso é muito sério. Se tornar inimigo dentro de casa. Foi isso que os gibeonitas fizeram na vida do Josué. Lembra quando o Balaão deu conselho para Balaque, dizendo: esse povo é muito forte, mas traz as mulheres moabitas, aquelas mais sensuais, mistura entre os soldados, os israelitas, e eles vão se prostituir com elas. No entendimento deles, isso acenderia a ira de Deus, Deus iria penalizar, matava e enfraquecia o exército de Israel. Então trouxeram as mulheres moabitas, aquelas más companhias, aqueles relacionamentos ruins, enfraqueceu Israel. Aí é por isso que você vê, em algumas ocasiões, Israel sai para pelejar contra povo pequeno, como a cidade de Ai, e perde a batalha. Será que não é hora de
repensar relacionamentos? Será que não é hora de reciclar as amizades? Pessoas com quem você conversa, na mesa de quem você se assenta, tipo de assunto que está sendo tratado, sabe? Que tipo de coisa você diz? Ou que tipo de coisa você ouve? Porque algumas coisas comprometem o nosso futuro, nos faz perder promessa. Eu assisti a um documentário, não me lembro se desses negócios de Discovery Channel, né? Assisti um documentário. Esse documentário falava sobre uma determinada região do Canadá, em que quando vem o inverno rigoroso, as cascavéis, elas se juntam em bando de 10, 12 ou 15 para poder se aquecer. É a única maneira de enfrentar o rigoroso inverno e não morrer. Mas acontece que enquanto estão se aquecendo naquela bola de serpentes venenosas, elas se mordem umas às outras. E o documentário diz que quando chega o final do inverno, raramente uma ou duas sobrevivem, quando não morrem todas. Por quê? Porque enquanto se aqueciam no rigoroso inverno, se autodestruíam. Amizades prejudiciais são exatamente assim. Companhias ruins são assim. Ao mesmo tempo em que parece que você está sendo aquecido, você está sendo envenenado. Envenenado e destruído pelos maus hábitos. Envenenado e destruído por causa do pecado, por causa da fofoca, por causa da murmuração, por causa do disse-me-disse, por causa da idolatria, por causa de coisas que devem ser evitadas. E aí a pessoa não percebe, e não percebendo ela vai se acomodando. Por quê? Porque tá bom, tá sendo aquecido, tá sendo aquecido. Ouve o que gosta, falam o que querem. E você já percebeu que quando a pessoa leva uma topada, tá jogando futebol, deu uma topada, não doeu não, mas depois quando o corpo esfriar, vai doer muito. O problema é quando o inverno passar. Aí quando o inverno passar, vai tentar se levantar e andar, morreu, porque o veneno fez muito mal. Nós temos promessa. Eu quero que você, em nome de Jesus, ore comigo, curve a sua cabeça. Aí aonde você está, você tem promessa. Sentado, em pé, não sei, eu tenho promessa. Promessas, você tem promessa, e não significa que para alcançá-las vai ser fácil, não vai ser fácil, vai ser difícil. Temos promessas, mas não significa que não vamos ter problemas. Temos promessas, mas não significa que não haverá medo. Não significa que às vezes eu não duvide de mim mesmo. Às vezes eu me pego perguntando a Deus: Senhor, o Senhor me deixou pelo caminho, Senhor, o Senhor me deixou meu barco em alto mar, me jogou aos tubarões, aos leões. Mas isso são meus medos. Eu acredito que você tem os seus medos também. Eu acho lindo que quando o medo se manifesta, Deus nos entende. Deus te entende quando você está carregado pelo medo. Aí você ouve a voz dele dizendo assim: eu cuido de ti, eu olho para ti, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Sabe, irmãos, Deus está olhando para você aqui agora. Aleluia! Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa. Ele cuida da sua família. Você só não pode perder o foco. Deus vai reverter situações.
Jesus falou que Lázaro... mas Jesus foi, Lázaro morreu, mas se morreu, o Senhor tem poder para reverter. Era para a glória. Tem algumas coisas que aconteceram na tua vida e eram para a manifestação da glória de Deus. Não perca a promessa. Não deixe o medo te devorar. Não deixe a dúvida te enfraquecer. Não deixe a murmuração sugar a graça que Deus colocou na sua vida. Não permita que a tua mente se apequene a ponto de se achar gafanhoto, porque você é príncipe, você é princesa do Senhor. Não permita que a rebelião te contagie. Não ande de acordo ao seu próprio coração, mas diga: Senhor, Tu és o meu guia, Tu és o meu mestre, Tu és o meu Senhor. Eu quero que você fique em pé, por favor. Ninguém vai roubar a promessa que Deus tem para a sua vida. Nada nem ninguém vai roubar a promessa que Deus tem na sua vida. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te ordenou, Deus te trouxe. Ore a Deus neste momento. Eu creio que a unção de Deus desce sobre a sua vida para te renovar, para te restaurar. Aleluia. Se você quer ir aonde você está, ore a Deus, dobre o seu joelho. Se quiser orar aqui diante do altar, faça isso, mas diga: Senhor, eu preciso que algo seja corrigido, eu preciso que algum medo seja superado na minha vida, eu preciso, Senhor, que algum tratamento aconteça na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Eu quero andar contigo. Aleluia. Bendito é o teu nome, Deus. O selo que há. Bendito é o teu nome, Deus. Ele me clama lá bacana, Entendi, se decidido estou, pois quem